Amém, queridos. Glória a Deus. O louvor hoje estava, como sempre, né? Mas assim, impactante, sensacional. Eu tive um momento ali, numa das músicas que nós estávamos cantando, e foi muito intenso para mim, porque quando eu me converti em 2001, eu não tinha lembrança nenhuma do que era ser crente, porque tinha acabado de me converter, obviamente. E quando eu ouvia canções, eu ouvia aquelas canções de louvor, de adoração, e para mim era tudo novidade, eu não conhecia nada daquilo, tudo que eu tinha de lembrança eram músicas do mundo, né, as músicas seculares. E em 2002, não sei se vocês sabem dessa história, mas eu fui transferido a trabalho de São Paulo para Paulínia. Eu morei uns 4 ou 5 meses em Paulínia. E nesse período que eu morei lá, a empresa alugou um quartinho com banheiro, né, uma kitnet, para que eu pudesse passar a semana. E tudo que eu tinha era um Discman. Talvez para alguns mais jovens aqui vão falar, meu Deus do céu, Carlão, o que é isso, né? Mas o Discman era aquele aparelhinho pequenininho que tocava CD, e ele era portátil, e eu tinha umas caixinhas de som daquelas de computador, e tudo que eu tinha no meu quarto era isso. E eu tinha, sei lá, talvez uns 2 ou 3 CDs de música cristã, porque tinha acabado de me converter. E uma das canções que a gente cantou aqui era uma daquelas que eu escutava nesse quarto à noite, quando eu voltava do trabalho. Enquanto outras pessoas do trabalho estavam saindo para se divertir, e eu falei, não, eu tenho uma vida nova, eu quero experimentar da presença de Deus. E ali, muitas vezes à noite, Deus me visitava. E eu me lembrei disso, tão profundamente, sabe, desse tempo, que Ele tocava no meu coração, que Ele me aquietava, que Ele estava me preparando para alguma coisa que ia demorar um tempinho ainda para acontecer. Então, permita que o Senhor também toque no seu coração, que você traga a sua memória, a sua lembrança, as experiências que Ele já deu para você. Essas experiências são muito ricas, gente. Elas sempre nos mantêm no alvo, naquela certeza. Eu sei para onde eu estou caminhando. Eu sei para onde eu estou indo. Eu não estou perdido, mas eu estou alinhado. Amém? Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem. Essa palavra Deus falou comigo de uma maneira bem particular. E já faz talvez 2 ou 3 semanas, nós tivemos um convite para ministrar numa célula em Alphaville. E eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma palavra para que eu possa levar lá. E foi interessante porque ele começou falando comigo simplesmente assim, a prensa de azeite. A prensa de azeite. Eu falei, Senhor, muito bonito, mas não estou entendendo. E ele ficava, a prensa de azeite. Só isso que o Espírito Santo falava, a prensa de azeite. E eu comecei a buscar o Senhor, imaginando que essa palavra seria ministrada nessa célula. Essa palavra não era para essa célula, Deus fez outra coisa lá até. Eu levei essa palavra pronta, mas até falei, gente, Deus está trazendo uma outra instrução, então isso aqui vai ficar para um outro momento. E nós estamos vivendo esse momento agora. Amém? E conforme eu fui me aprofundando nessa mensagem, Deus foi pontuando de algumas maneiras muito especiais, e ao longo da ministração eu vou contar um pouquinho para vocês. E nós vamos falar sobre a mensagem da prensa de azeite. Essa mensagem é fundamental para as nossas vidas. Nós precisamos conhecer o que foi feito nesse lugar, a prensa de azeite. Porque essa mensagem é importante para o nosso caminhar, para que nós não nos desviemos da verdade e que nós jamais nos apartemos do primeiro amor. Sabe, gente, quando nós nos convertemos, nós entregamos a vida para Jesus, aquela primeira experiência que nós temos com o Senhor é tão intensa, que na verdade tudo à nossa volta perde o sentido. A gente quer largar tudo. A gente quer largar tudo para ficar na presença de Deus. Verdade ou não? Quem teve essa experiência bem intensa sabe do que eu estou falando. Mas com o tempo, as lutas, as dificuldades que a gente enfrenta, as provas que a gente enfrenta, de alguma maneira nós permitimos às vezes que esse amor dê uma esfriada. E a mensagem da prensa de azeite fala sobre como o nosso amor deve arder, como naquele dia que a gente entregou a vida para Ele. Gente, tem que arder. A gente tem que ter uma paixão por Cristo intensa, porque é isso que vai nos ajudar a vencer quando o dia mau estiver diante de nós. Amém? O texto que nós vamos começar é esse que está
no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, dos versículos 36 a 38. E a palavra do Senhor diz o seguinte: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Eu quero dar aqui um panorama do que está acontecendo nesse texto que nós estamos lendo. Um pouco antes desse momento, Jesus já vinha advertindo os seus discípulos que ele estava para ser entregue aos religiosos daquela época, aos fariseus, às autoridades, e que ele haveria de padecer, de morrer, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Os seus discípulos sempre ficaram muito impactados com essa mensagem, não entenderam muita coisa no começo, tanto é que eles queriam até impedir que Jesus passasse por isso. Mas próximo desse momento onde Jesus vai até esse lugar que é o Getsêmani, o próprio Pedro vira para Jesus e fala: Jesus, ainda que eu tenha que morrer pelo Senhor, não tem problema, nós estamos juntos. E obriga Jesus a ter que revelar para Pedro o coração dele, falando: Mas Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. Então você imagina esse sentimento que havia dentro do coração de Jesus, de saber tudo aquilo que ele tinha que fazer, tudo aquilo que ele tinha que passar, e ao mesmo tempo olhar para os seus discípulos e ver aquela situação que eles estavam, porque Jesus falou para eles assim: olha, entrem em oração, porque a verdade é que eles estavam tão abatidos, não compreendendo algo tão glorioso que estava para acontecer, embora muito doloroso e muito humilhante. Mas ainda assim Jesus decide orar, porque era necessário ele se preparar para esse momento. E às vezes eu olho para nós como crentes, e não seguimos esse exemplo para momentos que a gente tem que enfrentar na vida, e nós não oramos, sabe? Jesus orava para todo grande momento que ele tinha que se apresentar, e esse era, gente, um momento definitivo. E ele leva Pedro, ainda que soubesse que Pedro iria negá-lo, ele leva Pedro com ele, leva Tiago e João. Levam aqueles que eram os mais próximos, porque ele estava precisando de apoio, ele estava precisando ali de sentir o amor. Amém? Não esqueça que Jesus é 100% Deus, sim, mas ele é 100% homem. Ele teve uma alma como eu e como você. Agora você imagina todo o pecado da humanidade, gente. Uma quantidade de pecados que eu não consigo nem dimensionar para vocês, que estava para cair sobre ele, todo esse momento que ele estava para passar. E aí ele se desloca para o Monte das Oliveiras, para o Getsêmani, para que ali ele possa entrar na presença de Deus, para que ali ele possa receber do Pai a direção e tudo aquilo que ele precisava de força para passar. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, gente, eu fico perplexo. Porque muitas vezes a gente olha para o ministério profético da Bíblia, a gente olha para os profetas do Antigo Testamento, A gente vê até na vida de João Batista, essas pessoas que foram usadas por Deus para trazer uma mensagem daquilo que Deus estava para fazer. Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus, o ministério de Jesus é um ministério profético supra-sumo, gente. Porque muitas vezes nós olhamos para tudo aquilo que ele fez e nós não fazemos o link, a conexão entre aquilo e o que nós vivemos. Jesus curou incontáveis pessoas. Verdade ou não, gente? Jesus libertou pessoas opressas. Verdade ou não, gente? Jesus ressuscitou pessoas. Eu fiz essa pergunta na cela porque uma pegadinha. Quantas pessoas Jesus ressuscitou? Vocês sabem? Quem sabe, levanta a mão aí. Quantas pessoas Jesus... Olha, tem gente que está lendo a Bíblia aí, glória a Deus. Jesus ressuscitou 3 pessoas. E ele ressuscitou 3 pessoas em momentos distintos das suas mortes, para provar que ele é Deus, não importa qual seja a situação. Vocês lembram da filha de Jairo, principal da sinagoga? Essa estava em casa ainda. Ele foi lá e ressuscitou ela na sua própria casa. Depois teve aquele filho único da viúva, de Naim, que estava no cortejo, ou seja, ele não estava nem em casa e nem enterrado, nem sepultado. E Jesus ressuscitou ele no meio do caminho.
E depois o mais conhecido de todos nós, que é Lázaro, que já estava 4 dias sepultado. Amém, gente? O ministério de Jesus foi extremamente intenso. E tudo aquilo que ele fez projeta para nós hoje. Tudo aquilo que ele realizou projeta nas nossas vidas. Por isso nós podemos ser curados, por isso nós podemos ser libertos. E por isso temos a ressurreição. Amém? Gente, temos a ressurreição. Nós passamos da morte para a vida. É para você se alegrar. Amém? Agora, por que Jesus foi no Monte das Oliveiras, no lugar chamado Getsemane, para orar? Você concorda que Deus pode ouvir a oração, tanto de Jesus como a nossa, em qualquer lugar? Você já imaginou se Deus só ouvisse a sua oração quando você viesse aqui na IA Church, Limeira? O Renato ia ter que ficar aqui de plantão 24 horas, com a porta aberta, para que vocês pudessem vir aqui e fazer suas orações. Glória a Deus que o Senhor, Ele nos visita aonde nós estamos. Então, Jesus poderia ter orado em qualquer lugar, gente. Mas por que Ele foi para o Getsemane? Nós tivemos o privilégio, e eu falo que é privilégio mesmo, de poder estar lá, e até mesmo estar no Monte das Oliveiras com o nosso apóstolo, que conhece muito da história e muito da Bíblia, e ter essa interação audiovisual, sabe? Você está no lugar onde aquelas coisas aconteceram. E foi um dos lugares que eu mais me quebrantei. A gente teve um tempo para orar, cada um num canto, ali no meio daquelas oliveiras. E eu tento imaginar essa imagem do Senhor Jesus neste lugar. E ele se dirigiu ao Getsemane, que essa palavra no original, no aramaico, significa prensa de azeite. Lá não era apenas um lugar onde se produzia, né, as azeitonas, mas era um lugar também onde se preparava o azeite. Não sei se você sabe como é que era feito o azeite naquela época. Alguém já viu isso? Alguém está assistindo The Chosen? Que lá mostra. Então você imagina que o primeiro processo que essa azeitona passa quando é colhida, você imagina que era um negócio de pedra assim redondo, parece uma roda, um pneu gigante de caminhão com um sulco e um furo no meio. Você jogava as azeitonas ali, aí era uma outra roda de pedra pesada com uma madeirinha que ele ia empurrando e girando em torno dessa coisa redonda, né? Ia formando uma pasta de azeitona. Essa pasta formada era colocada em vários filtros e colocados um em cima do outro. Depois era colocada uma tora de madeira, e para você pressionar esses filtros, você usava pesos de pedras. Cada peso de pedra extraía da azeitona um azeite diferente. Talvez você estava pensando assim, poxa Carlão, mas não é tudo azeite? Não é tudo azeite. Ou seja, a função, a pureza, amém, desse azeite determinava como ele seria usado. E tem inclusive uma cena no The Chosen, para quem assistiu a 4ª temporada, que essa foi uma das cenas que o Senhor falou comigo, para comprovar aquilo que o Espírito Santo estava falando. Ele estava só falando a prensa de azeite. E aí, gente, sabe quando foi assim? Fomos assistir o capítulo que mostrava Jesus diante da prensa de azeite. Não sei se vocês assistiram. Existe um momento quando os seus discípulos estavam decidindo ali quem seria o maioral entre eles para sentar à esquerda ou à direita. Vocês lembram dessa passagem? Então, no seriado eles colocam depois dessa passagem. E aí Jesus fala para eles, olha, vocês não sabem o que é servir no reino, vocês não têm noção do que vocês estão me pedindo. Então faz o seguinte, vocês vão na frente, que eu vou depois. Então Jesus sai e de repente a cena ele passando no meio de umas árvores, ele para, se detém olhando, ali está a casa de Zebedeu, e ali estão algumas mulheres passando nessas azeitonas nesse filtro, montando, e o Zebedeu colocando essas pedras e fazendo com que o azeite saia, aquele azeite vertendo daqueles filtros e correndo, e aí mostra a expressão de Jesus olhando para aquilo. Gente, para mim foi assim, extremamente intenso, porque ele estava olhando para aquilo que ele iria passar. Ele é a azeitona que foi colocada ali e foi espremida. Amém? Eu quero usar um texto de Lucas aqui, para a gente complementar
esse contexto todo, Lucas 22, 40 a 46, que diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. E então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E eu lembrei desse texto, e a fisionomia de Jesus, olhando para aquela prensa, e sabendo que ele seria colocado naquele lugar. Gente, você sabe qual é o nível de estresse que uma pessoa precisa chegar para que aconteça esse evento que chama-se hematidrose, que é quando os vasos capilares, eles rompem por causa da pressão, e aí o sangue se mistura com o suor. Isso existe, é comprovado cientificamente. Só que o que não existe quase, são pessoas que consigam chegar nesse nível de estresse sem infartar, sem ter um AVC, sem morrer. Porque ali Jesus estava recebendo uma carga sobre ele. E essa carga, entenda, era nossa. E Jesus foi no Getsemane, porque ele tinha uma mensagem que precisava ser deixada para os seus discípulos. E essa mensagem atravessaria mais de 2000 anos para alcançar os seus discípulos hoje, aqui. Porque todo aquele que ama o Senhor é discípulo de Jesus. Então a primeira mensagem que você vai receber hoje é: o que foi que Jesus fez por você? Qual é o nível de pressão, de estresse, de entrega para que você pudesse estar aqui? E se o nosso coração não se quebrantar num momento como esse, sabe, gente, nós só estamos aqui por causa dele. E custou muito caro. Há quem diga: ah, Carlão, mas esse momento que Jesus passou por isso, lá naquele filme do Mel Gibson, estava lá o Satanás, dando risada, daquele momento que ele estava recebendo tudo aquilo sobre ele. Toda aquela carga, toda aquela pressão emocional. Quase certeza, Carlão, quase certeza. Você vê que as pessoas às vezes não falam assim, né, para não dar aquela entonação de é verdade isso. É quase certeza que essa é a prensa do diabo. Foi o diabo que colocou Jesus lá. Não. Gente, essa é a prensa do Pai. Lá em Isaías 53:10 está escrito assim: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Foi o próprio Pai que colocou Jesus no Getsemane. Foi o próprio Pai que levou o Filho para ser colocado na prensa. Isso nos traz a lembrança algumas coisas importantes. Por exemplo, por que a gente passa por tantas lutas e provas? Por que a gente sofre alguns reveses e sente dores? E, gente, aconselhando pessoas, eu vejo às vezes a indignação das pessoas de falar como Deus permite que isso aconteça. Mas quando nós lemos esse texto, nós vemos o Pai enviando o Filho para ser moído. Para ser moído. Muitas vezes, gente, eu creio que nós como crentes queremos ser mais do que Jesus. Entenda, se o Senhor moer você um pouquinho, Ele vai extrair algo de você muito importante, especial, necessário. Amém? Esse processo, como eu falei para vocês, produzia em diferentes momentos diferentes azeites. E em cada um desses processos existia uma metáfora, uma ilustração. Para aqueles discípulos de Jesus, aquilo era algo normal, eles já estavam acostumados a saber como é que se produz azeite. Todo mundo sabia porque esse era o processo normal.
Não existia indústria, não existiam, coisas eletrônicas ou automatizadas. Então para nós pode ser alguma coisa fora de um contexto, mas para eles tinha tudo a ver. Porque esse azeite servia para muitas coisas que para eles era normal do dia a dia, que talvez para nós fique meio difícil de entender. Porque quando a gente pensa em azeite, vamos falar a verdade, com exceção daquele que é o óleo da unção, que você vê dentro da igreja, o resto você usa para cozinhar, verdade ou não? Você usa na salada para temperar, você usa para passar lá uma carninha, um frango, enfim. Mas para eles o azeite tinha um significado muito mais intenso. E é isso que eu oro para que o Espírito Santo dê essa revelação a você. E em cada momento que Jesus sofreu aquela pressão, em cada momento que ele foi esmagado pelos nossos pecados, foi esmagado pelas nossas dores, pela nossa enfermidade, pela nossa rebeldia, pela nossa resistência, ele destilou algo ali. Amém? Bom, gente, primeira parte do processo, a primeira pedra, ou seja, o primeiro óleo que vertia, esse era um óleo especial, esse era o óleo da unção. Lá em Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. Você sabe o que é unção? Eu sempre gosto de perguntar, gente, porque dentro da igreja a gente escuta tantos termos crentês, e muita gente está tão acostumada a escutar e não sabe nem o que significa. E tem uma pastora nossa lá na sede, que é muito engraçada, que ela fala assim: Carlão, vou te explicar o que é unção. É que uns são e outros não são. Eu falo: pastor, você está de brincadeira comigo, né? Então muitas vezes a gente acha que unção é alguma coisa muito especial. O pastor Renato tem unção. E ele tem mesmo, amém? Mas é só ele que tem. Carlão, agora você foi lá e foi ordenado, então você recebeu também a unção. E eu não tenho unção nenhuma, eu sou os que não são, de repente. Meu querido, unção nada mais é, traduzindo para o português, capacitação. Só que essa capacitação, ela é sobrenatural. Porque na força do seu braço e com a sua inteligência, aqui eu não estou falando mal de ninguém, porque eu me incluo também, nós somos limitados, não temos como implantar um reino que é eterno com a nossa capacidade que é limitada, que é passageira. Então a unção é essa capacitação que vem através do Espírito Santo na vida de todo aquele que crê, amém? Então quando você ora e quando Deus fala com você, quando você ouve a direção, quando você ouve a instrução, é a unção de Deus na sua vida. Essa unção que o Senhor Jesus derramou para cobrir você. Essa unção, gente, permite que a gente passe pelas lutas e pelas dificuldades e a gente continue crendo e não desista. Que a gente passe pelas perdas, continue crendo e não desista. Sabe, eu tenho visto hoje, assim, a igreja tem crescido, muitas pessoas têm sido alcançadas, glória a Deus por isso. Mas, gente, tem uma geração mimimi, sei lá, alguma coisa assim. Pessoas que só seguem o Senhor, só amam a Deus quando tudo está dando certo, quando o Senhor está fazendo tudo o que a pessoa quer, quando o Senhor está satisfazendo os desejos do coração dela. Mas basta passar por uma perda, fica de mal. Deus não existe, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me aceita. Queridos, o Senhor Deus está forjando, não é nenhuma, não estou fazendo nenhum link aí com o filme, embora quem já assistiu deve ser tremendo, eu vou ver ainda, por favor não me contem nada, não dei spoiler. Mas o Senhor está forjando a sua vida e ninguém é forjado na vitória. Nós somos forjados quando passamos na adversidade. Não fique triste na adversidade, fique alegre. Carlão, fala que você fica alegre quando você passa por um momento difícil. Claro que não, gente. No primeiro momento, todo mundo sente um impacto. Mas esse impacto ativa no meu espírito a necessidade de ir na presença de Deus e falar: Senhor, está doendo. Eu não estou gostando. Mas eu me submeto.
A gente estava falando com a pastora Fernanda, um pouquinho antes do culto, e a Fernanda falando assim: gente, quando eu oro diante de Deus, eu falo tudo mesmo, sabe? Eu abro tudo, é muito bem cristalino, eu ponho os pingos nos is. Eu falo, não tem outro jeito. Porque se a gente não falar, ele já sabe ainda assim. Então é melhor falar logo, sabe? Seja honesto. Eu falo assim: Deus, eu não estou gostando disso não. Eu não estou feliz, mas eu confio no Senhor. Eu confio que ainda que eu tenha perdas terríveis, o Senhor nunca vai deixar de me amar. O Senhor nunca vai se afastar de mim. Então o Senhor Deus colocou essa unção sobre a sua vida, essa capacitação. Amém? Essa capacitação não é para quem ministra aqui, para o ministro de louvor, para o pastor. Essa capacitação é para toda a igreja, todo aquele que crê. Você tem o poder do Espírito Santo dentro de você, porque Jesus verteu a sua alma para produzir o óleo da unção que cobriria você, o Espírito Santo. Amém? Não sei se você sabia que no Antigo Testamento, no tempo do tabernáculo, por exemplo, quando iam se formar os equipamentos, os instrumentos e tudo que ia ser colocado lá dentro, tudo era ungido com esse óleo da unção. E esse óleo da unção era um óleo de consagração. Estava falando aqui, esse instrumento está separado para este propósito. É como se a gente viesse aqui, vou usar só uma figura, tá, gente? A gente ungisse esse contrabaixo. E esse contrabaixo não pode ser usado para nada a não ser adorar o Senhor. Agora, quem são os instrumentos de Deus hoje? É esse contrabaixo, essa bateria? O teclado? Ou são vocês? Vocês foram ungidos e consagrados para Ele. Vocês não podem ser usados para mais nenhuma coisa a não ser servir o Senhor. Amém? E esse poder está dentro de você. Bom, passado-se essa primeira prensa, né? Essa primeira prensada, vem o segundo processo, a segunda pedra. Então era colocada mais uma pedra, mais um peso sobre aquela tora de madeira. E a gente tem aqui então o azeite que era usado como alimento. Carlão, esse eu conheço, a gente tem em casa, tá? Lá em João 6, 48 a 50 diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Para nós, gente, o azeite talvez não faça tanto sentido se a gente fazer a conexão com o pão. Mas no tempo deles, era assim que se fazia pão, usava-se azeite. E aqui Jesus traz esse contexto de, olha, esse azeite que é alimento, olhe para o pão que é feito a partir do azeite, e olhe como sendo não um pão que alimenta aqui na terra, um pão terreno, a comida que nós comemos, nos alimentamos, nosso café da manhã, nosso almoço, nossa janta, mas um pão que não perece e alimenta o nosso interior. Então Jesus, na prensa do azeite, Ele verteu para você um alimento que alimenta o seu interior todos os dias. Sabe, gente, eu olho para as pessoas que caminham no pecado, elas estão se alimentando do pecado. Amém? Estão se alimentando do pecado. Só que o problema do pecado é que ele traz uma saciedade passageira. E logo mais você tem mais necessidade de alimentar-se. Só que você já está no pecado. Você vai se alimentar com o quê? Mais pecado. Por isso que esse processo se torna, parece um negócio que você não tem mais como sair. Tem como sair, amém, gente? O Espírito Santo rompe com essa cadeia de destruição. Mas a verdade é que esse alimento não produz saciedade. Quando nós nos alimentamos de Jesus, e como que nós nos alimentamos de Jesus, gente? Palavra. Meu Deus, a palavra, gente. Você precisa ler a Bíblia todos os dias, você precisa meditar na Bíblia todos os dias, você precisa saber o que está escrito lá. Jesus não escreveu isso para o pastor vir aqui falar. Ele escreveu para que você tivesse acesso ao plano, ao projeto, ao sonho que Ele teve para você. Na Bíblia tem muitas promessas de Deus, na Bíblia tem muitos louvores, tem muita adoração, conhecimento, entendimento. Amém?
É tão importante isso que já no Velho Testamento, no Antigo Testamento, o Senhor falou: o meu povo perece por falta de conhecimento. Tem muito crente que só sabe a Bíblia que o pastor fala. Pelo amor de Deus, não seja assim. Em nome de Jesus. Leia as Escrituras. É como se você estivesse degustando um filé à parmegiana com arroz e fritas, sabe aquelas fritas crocantes, aquela casquinha do filé crocante com aquele molho delicioso. Eu sei, a gente está chegando próximo da hora do almoço, eu estou sendo cruel com vocês. Mas imagina, quando você está lendo a Bíblia, você está recebendo esse alimento tremendo de você. Talvez para você seja uma picanha fantástica, um risoto, sei lá, uma lasanha. Eu sei, Salve, eu sei. Eu vou parar. Se alimente da palavra. Amém? Quando nós alimentamos da palavra, isso traz saciedade no nosso interior, traz alegria no nosso interior. Pense que o alimento que você está recebendo, essa Bíblia que você tem, o preço que custou para Jesus, para que isso pudesse chegar nas tuas mãos. Tem gente que pega esse livro e põe num armário, apoia coisas em cima. Tem gente que não dá valor para essa palavra. Sabe qual é a coisa mais preciosa que você tem dentro da sua casa? É a sua Bíblia. Ela vale mais que o seu carro, vale mais que a sua casa, vale mais que o seu trabalho, vale mais que a sua vida, inclusive. É a sua Bíblia. O único livro escrito na face da terra inerrante. E, gente, eu fico perplexo, porque ele é inerrante, que a gente vê coisas que aconteceram na igreja primitiva, estão se repetindo nos dias de hoje. Igualzinho. Se alimente da palavra. Sabe? Pegue às vezes o nosso dia é corrido. Amém? Eu sei que ele é corrido. Embora eu tenho essa perspectiva, Carlos, tá? Eu tenho essa perspectiva que a vida em Limeira é um pouquinho mais suave do que a loucura que é em São Paulo. Eu sei que a gente se acostuma com o tempo que a gente tem à disposição. Amém? Cada um administra o tempo que tem à disposição. Mas se você tem problema de correria, acorde um pouquinho mais cedo. E a primeira coisa que você vai fazer é entregar a primícia do seu dia para o Senhor, e você vai ler a Bíblia. Você não vai fazer mais nada. Você não vai fazer café da manhã, você não vai ver o jornal, você não vai ver qual é a previsão do tempo, se vai chover, se vai vir uma tempestade, você não vai ver nada. Você vai pegar a Bíblia e vai ler. E você vai começar o seu dia com o melhor café da manhã que existe na face da terra. Amém? Que é a palavra de Deus. Mas não para por aí. E aí existe um terceiro processo. Era colocada a terceira pedra. Esse óleo que vai saindo no final, ele já não é um óleo tão nobre como aquele que é o óleo da unção, como aquele que é o óleo para servir de alimento. E essa terceira parte do processo é o óleo para iluminação. Carlão, em casa nós temos energia elétrica já faz tempo. Eu vou falar para vocês que quando Deus me deu a primeira vez essa palavra para ministrar, nós ministramos na nossa célula. E essa palavra foi ministrada num dia perfeito, sabe por quê? Foi aquela semana que caiu aquela tempestade em São Paulo, destruiu tudo, nós ficamos sem luz, da sexta-feira à noite, que era o dia da célula, até o domingo à tarde. E justamente a célula foi feita assim, a gente não tinha sinal de celular, não tinha sinal de internet, não tinha energia, não tínhamos nada. A gente tinha umas velhinhas que graças a Deus tinha lá em casa, e um ou outro que levou que usou o telefone celular, a lampadinha, tudo bem, aí não existia no Velho Testamento, na palavra, na igreja primitiva, não existia isso. Mas tirando-se esse fato, a gente estava praticamente numa igreja primitiva. E o louvor, como é que vocês fizeram? A capela. Ficou bonito? Gente, que saudade do louvor aqui de Limeira. Mas o que importa era aquilo que nós estávamos cantando para o Senhor, ainda que estava tudo desafinado, sabe, tudo fora do tempo, só Jesus. Mas justamente nós estávamos ministrando sobre a questão de iluminação. Olha o que diz lá em João 8,12. Falou-lhes Jesus, pois, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra de Deus declara que Jesus é a luz do mundo. E naquele momento, naquela escuridão que nós estávamos ministrando a célula, eu falei, gente, olha como a gente tem energia todos os dias,
e não damos valor muitas vezes para isso. Mas basta a gente ficar sem, você já começa a falar, opa. E gente, eu estou falando de energia, estou falando de uma coisa básica que todo mundo deveria ter. Quando você tem luz, você consegue ver cores, você consegue ver formas. Eu consigo ver vocês, cores de cabelo, a roupa que vocês estão vestindo. Se tivesse tudo um breu aqui, sabe, mas estou falando de breu mesmo, sabe, aquele que você não enxerga nada, que você pode até pegar assim de tão tenso que é o negócio, vocês teriam exatamente a mesma figura, vocês estariam com as mesmas cores, seria tudo igual, porque nas trevas tudo é igual. Mas quando a luz ilumina, nós vemos detalhes, nós vemos formas e coisas que nas trevas a gente não consegue enxergar. Por que Jesus é a luz do mundo? Gente, antes de me converter, eu andava nas trevas. E sabe qual é o problema das trevas? É que a gente está imaginando que trevas é só uma escuridão, como que a gente não consiga enxergar nada. Mas eu conseguia ver muita coisa. Só que o que eu via não me possibilitava enxergar o que estava acontecendo. Eu andava nas trevas e vivia nas trevas, e para mim era tudo normal, porque tudo que eu conhecia eram trevas. Mas quando a luz de Jesus brilhou na minha vida, a primeira coisa que eu consegui enxergar, gente, foi aquilo que tinha de ruim em mim, que eu não sabia. Então a luz de Jesus, ela é fundamental para nós. Ela é fundamental, primeiro, para nós entendermos quem nós somos, porque senão nunca vamos poder nos arrepender. Sabe, gente, é necessário todos os dias a gente buscar a presença de Deus e falar: Senhor, olha em mim, se há algum caminho mau, me ajuda. Todos nós aqui precisamos, amém? Sem exceção. Lá em Mateus 5, 14 a 16 diz assim: mas vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, no lugar alto, que dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu gosto muito dessa figura que Deus criou, e para nós é algo que a gente pode ver, bom, em São Paulo nem sempre, né? Mas para vocês acho que deve ser mais fácil, durante as noites, aquelas noites bonitas, principalmente de inverno, é ver aquela lua brilhando no céu. Nada mais é do que a luz do sol refletindo numa grande pedra no espaço, gente, é isso. Agora, traga essa figura para a nossa vida. Aqui Jesus está falando, vocês são a luz do mundo. Você consegue se enxergar iluminando alguma coisa? Salva, você está conseguindo iluminar alguma coisa à sua volta? Percebe que nós simplesmente refletimos a luz que nós recebemos de Jesus. E é isso que as pessoas enxergam em nós. As pessoas veem essa diferença. Elas veem alguma coisa, não é possível, você é diferente dos outros. Sabe o que você está enxergando? É a luz de Jesus que está resplandecendo na minha vida. Eu não tenho luz em mim mesmo, mas eu resplandeço a luz dele. Amém? E a quarta e última parte do processo. Essa inclusive o pastor Renato até me escreveu: Carlão, vê lá o que você vai falar, hein? Eu tô achando que esse negócio aqui tá estranho. A última parte desse processo da extração do azeite, né? Era sabe quando sobra só o resquício ali? Então saía um pouquinho da fruta esmigalhada, tipo um pó de azeitona, com um pouquinho de azeite. E esse material, gente, servia para fazer sabão. Então você está pensando assim: Carlão, lá em casa a gente tem Omo, a gente tem Downy, a gente tem, estou fazendo propaganda das marcas aqui, né? Mas eu tenho sabão em pó, ou sabão líquido. Naquele tempo, gente, não existia nada disso. E era do próprio azeite que se fazia a matéria-prima do sabão, que eles usavam para limpeza. Olha o que está escrito em 1 de João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Cristo Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para que você usa sabão na sua casa? Ok, eu sei, vocês estão tímidos para falar o que é óbvio, né? Para limpeza.
A gente usa sabão para limpeza. A gente limpa a roupa com sabão, a gente limpa as mãos com sabão, a gente limpa o chão com sabão. Então o sabão serve para limpeza. O que Jesus fez lá no Getsemane foi entregar para você condições de você ser limpo, de você ser purificado, de você poder se apresentar diante dele cheiroso, perfumadinho. Você está me entendendo? Você gosta de estar com uma pessoa mal cheirosa? Fala a verdade. Você até por amor você está, mas não é algo prazeroso. Você imagina que Jesus fez esse processo de limpeza em nós, e está fazendo, porque não é algo que acontece pontualmente, mas é um processo. Quando nós entregamos a vida para Jesus, existe aquela santificação inicial que é instantânea. O Espírito Santo entra dentro de nós, reaviva o nosso espírito, há uma conexão de novo com Deus, mas a partir daí eu preciso continuar nesse processo de santidade, de santificação. E o Senhor Jesus, quando ele foi moído, ele produziu para mim e para você essa santificação diária. Eu posso ser santo. Santo não é aquele que não peca, porque nós todos somos pecadores. Santo é aquele que busca a presença de Deus todos os dias para falar: Senhor, eu sou pecador. Eu quero confessar que eu pequei nisso, me ajuda. Porque eu quero ser como o Senhor. Amém? Jesus quer fazer um processo de santificação na sua igreja. Todos vocês já sabem o que quer dizer ser santo, né? Santo, gente, significa separado. Então imagina que Deus olhou para você e falou assim: deixa eu pegar aqui o Renato, eu vou tirar ele daqui, ó. Eu estou separando ele. Deixa eu pegar o Salvador aqui, ó. Estou separando ele. Deixa eu pegar o Samuel aqui, ó. Estou separando. Está separando como? Estou separando para mim. Sabe, uma das coisas que muitas pessoas perguntam, e o próprio Lamartine uma vez já ministrou sobre isso, e eu gostei bastante da resposta que ele deu. Porque ele falou o seguinte: Deus faz acepção de pessoas? Sim ou não? Não faz. E está escrito isso. Então por que uns são eleitos e outros não? E a resposta que o Lamartine deu, ela foi fantástica. Ele falou assim: gente, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para ele qual foi o motivo que ele me elegeu, porque eu também não sei. Agora eu quero falar uma coisa que eu creio. É que o Senhor olhou para o seu coração e viu um lugar propício para ele habitar. Porque você iria deixar ele habitar. E por mais que para você possa parecer estranho, tem gente lá fora que não quer deixar ele habitar no coração. Não quer. Eu não quero Deus na minha vida. Mas ele sabia os que eram seus. E esses ele sacou para si. Gente, isso é lindo demais. Você já imaginou você acordar todos os dias, abrir os seus olhos e falar: eu pertenço a Jesus. Eu pertenço ao dono do mundo. Eu pertenço ao Criador dos céus, das estrelas, dos planetas, de lugares que eu nunca vou visitar nessa vida. Não tem como chegar lá. Eu pertenço a Ele. Sabe, eu sei que talvez para os casados deva ser uma realidade mais próxima, mas eu me alegro profundamente, gente, de saber que eu pertenço a Raquel, a minha princesa. Me dá forças muitas vezes para continuar a luta, saber que eu pertenço a ela. Tem alguém que me ama, tem alguém que está orando por mim, tem alguém que está intercedendo por mim, tem alguém que está preocupado comigo. Minha princesa. Agora você imagina isso exponencialmente multiplicado, porque o amor de um cônjuge, ou até mesmo de mãe, ou até mesmo de pai, não se compara com o amor de Jesus. Então, se você puder, quero que você assista essa 4ª temporada do The Chosen, e você vá nesse capítulo, que agora eu não lembro qual que é, se é o 4 ou se é o 5, e você veja o capítulo inteiro, mas quando chegar nesse momento que Jesus está de frente com a prensa de azeite, e ali o ator, gente, eu sinto que o Espírito Santo ministrou ele, ministrou profundamente.
Porque você vê a figura dele, ele olhando para aquilo e se identificando. Eu sou aquela azeitona. E eu vou ser moído sem dó. E o meu pai deu carta branca para isso. Sabe, gente, o Getsemane para Jesus foi fundamental. A gente sempre fala da cruz. Na cruz se consumou. Amém? Ele mesmo disse, está consumado. Mas no Getsemane se consumou a vontade dele de ir até o fim. O Getsemane foi crucial, senão nada mais teria acontecido. Porque foi lá que ele falou, como nós lemos aqui: se puderes, passa esse cálice de mim. Senhor, meu Pai, se puder, me tira dessa, eu não quero passar por isso. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali, Jesus verteu a sua alma. Na cruz ele verteu o seu sangue, o seu corpo, mas no Getsemane ele verteu a sua alma por você. Ele foi moído naquele lugar. Moído na alma. Às vezes eu olho para pessoas que têm algumas enfermidades físicas. Eu considero que é menos pior que uma pessoa que tem uma enfermidade na alma. Porque quem tem uma enfermidade na alma, ainda que tenha saúde abundante, não vive. É como se fosse um zumbi, é um morto-vivo. Pessoas que carregam mágoas, que carregam decepções, fracassos, falta de perdão. Meu Deus, em nome de Jesus, não seja assim. Mas permita que o Senhor faça um rebuliço no seu interior. Larga esses pesos para trás. Larga essa dor para trás, larga. Perdoe quem tem que perdoar. Para que você viva essa vida abundante que Ele mesmo decretou sobre você. Você recebeu desse óleo que foi espremido debaixo de muita dor. Amém? Eu quero concluir essa mensagem, porque até então nós estamos falando dele, né? Tudo aquilo que ele fez por nós. Mas o que isso está ligado conosco? Olha o que está escrito em João 20, 21. Espero que você tenha na sua Bíblia esse texto que você tem que ler, que é importante. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Você sabe o que quer dizer quando você compara assim? Também como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus está falando o seguinte: sabe, o meu chamado é o de vocês também. Eu não vim aqui ser ministro das más novas, porque eu sou um pregador das boas novas, amém? Mas eu queria dizer para você que eventualmente você vai passar na prensa de azeite. Você vai passar pela prensa de azeite e Deus vai extrair de você coisas que você nunca imaginou que existissem dentro de você. Para que você seja instrumento para alimentar pessoas, para iluminar pessoas. Que você seja um instrumento para curar pessoas. Você. Essa função não é dos pastores da igreja. É da igreja. E nós somos igreja, não importa onde nós estejamos. Você foi chamado para verter a sua vida por amor a outros. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós vamos buscar o Espírito Santo para nos ajudar. Porque eu creio que o Senhor tem coisas tremendas para fazer na sua igreja. Para fazer aqui, nesse ministério em Limeira, que vão ser tão intensas, que vão impactar toda essa cidade e região, por causa do poder de Deus. Mas para isso, nós como igreja, temos que estar disponíveis e preparados para sermos espremidos um pouquinho, para que Deus tire de nós a excelência dele, esse óleo que vai impactar tudo à nossa volta. Papai, nós queremos nos apresentar como igreja diante de Ti. Senhor, eu não vou fazer apelo nessa manhã, porque isso é para todos nós. Senhor, nós queremos em primeiro lugar Te agradecer
pelo teu sacrifício. Eu tive lá, Senhor, no Monte das Oliveiras. Então para mim é mais fácil, Senhor, de tentar entender o que estava acontecendo naquele momento. O Senhor, daquele lugar onde estava, olhando para o templo onde eram sacrificados animais, o Senhor seria em breve sacrificado. O animal perfeito, o cordeiro perfeito, um sacrifício só por todos, uma única vez para sempre. E ali no Getsemane o Senhor podia enxergar o seu futuro, mas também se alegrar com o fruto do seu penoso trabalho. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor foi moído para que nós pudéssemos ter a vida eterna, que o Senhor foi enfermado para que nós tivéssemos cura, que o Senhor nos libertou da opressão, da angústia, da depressão, da morte, do fracasso, das rejeições que nós experimentamos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Getsemane. Nós muitas vezes te agradecemos pela cruz. Sim, somos gratos. Obrigado, Senhor, pela cruz. Mas obrigado pelo Getsemane, pois ali o Senhor consumou a sua alma para que a nossa também possa ser. Espírito Santo, nessa manhã eu te peço a tua presença aqui neste lugar com intensidade extrema. Espírito Santo, em primeiro lugar eu te peço cura para as nossas almas. Eu te peço liberação, Senhor Deus, das nossas almas. Espírito Santo, vem nos ajudar. Nós precisamos de Ti, porque, Senhor, vamos passar pela prensa também. Mas o que vai verter de nós, Espírito Santo, vai ser instrumento para todos aqueles que estão à nossa volta. Pessoas vão ser tocadas por esse amor. Pessoas vão ser tocadas pela palavra que habita em nós. Pessoas vão ser tocadas pela maneira que nós vivemos, pela adoração que nós temos ao Senhor, pelo amor que nós temos ao Senhor. Espírito Santo, levanta a tua igreja, não deixa ela se abater diante das lutas, não deixa ela esmorecer diante das provas, porque as provas existem para nós sermos aprovados. O destino final dela é aprovação. Senhor Deus, levanta a tua igreja com intrepidez nesse tempo difícil que a gente já tem vivido. Espírito Santo, toca em cada um aqui nessa manhã. Fala com eles, Senhor. Eu não vim aqui convencê-los do que eles têm que fazer, mas o Senhor é quem convence do pecado e da justiça e do juízo. É o Senhor quem cala no nosso coração o chamado e a entrega, assim como é o Senhor que nos capacita a essa vitória. Senhor Deus, eu abençoo a minha família aqui de Limeira, um povo que nós amamos demais, Senhor, mas que o Senhor ama muito mais do que nós. Eu os abençoo para que todo o propósito determinado pelo Senhor no céu se cumpra aqui na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre cada um. Que nenhum talento seja enterrado, que nada, Senhor, deixe de ser executado, que eles não fiquem, Senhor Deus, sem a resposta, sem a direção, sem a luz para o caminho deles, mas que cada um experimente da parte do Senhor, sim, o caminhar seguro, o alvo diante dos seus olhos, prosperando em teu nome, em nome de Jesus. Eu abençoo cada família que está aqui, e abençoo todos aqueles que estão nos vendo pela internet também, da mesma forma. Espírito Santo, toca nessas vidas. Revela, Senhor, teu propósito e caminho. Santifica a tua igreja, nos faz luz nessa terra. Em nome de Jesus. Senhor Deus, que nós possamos
convergir o nosso coração a Ti e permitir que o Senhor faça o que tiver que ser feito, para que em nós seja refletida toda a Tua glória, com liberdade. Aleluia, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, nosso dono, nosso Redentor, nosso Salvador, que o amor de Deus o Pai, Abba Pai, Paizinho, Papai, e as Tuas consolações, Espírito Santo, e a Tua amizade, Espírito Santo, o Teu consolo diário, a Tua força, o Teu amor derramado em nós, sejam por todos os dias, até a consumação dos séculos, até Te encontrarmos face a face. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado pela mensagem da prensa de azeite. Aleluia. Amém, gente. Eu queria que você hoje, quando você saísse daqui, você saísse em espírito de oração. Que você fosse refletindo naquilo que você é e aquilo que Deus quer fazer através de você. E que você tenha um domingo onde você priorize os seus pensamentos diante do Senhor. Eu sei que você vai encontrar com a sua família, talvez agora você vai ter aquele almoço gostoso, mas não importa o que você for fazer a partir de agora, que você tenha um tempo para estar na presença de Deus, em espírito de oração, esse domingo. Amém? Família linda, nós amamos vocês, que Deus abençoe vocês, que o Senhor guarde vocês, prospere vocês, e se Deus quiser, até o nosso próximo encontro. Amém? Um beijo no coração.